Bom dia, gente, graça e paz, tudo bem? Sejam todas bem-vindas. Quarta-feira, terceiro episódio dessa série Levantadas para um Tempo de Crise. Vocês estão gostando da série? Estão? Então comenta aqui, já aproveita para compartilhar, tá? Enquanto vocês estão entrando aí, vai compartilhando, manda no grupo, curte esse vídeo para que o YouTube entenda. Eu tenho que ficar lembrando vocês porque eu sei que é fácil esquecer. Tem umas aqui que não esquecem. Elas entram, elas já começam a curtir. Elas curtem antes de, de começar a live. Eu já vejo algumas curtidas e vejo comentários. Então faça isso. Entrou, já curte, para não esquecer, porque você fica prestando atenção e você acaba esquecendo, né? Bom, hoje eu vou dar alguns recadinhos antes de começarmos nossa live. Aproveitar que as meninas estão entrando, né? Estão chegando. Aproveita, vai dizendo de onde você é, vai comentando aqui o que você está fazendo agora, se está trabalhando, se você está tomando seu café da manhã, se você está anotando tudo, né? Se você tem o seu caderno Café com Alê. Eu quero deixar aqui um recadinho, né, sobre o desafio. Eu falei ontem do grupo e muitas meninas me perguntando, mandando lá no Instagram. Quero aproveitar para dizer para você que não me segue lá no Instagram, vai lá, eu vou deixar aqui o meu Instagram. Procura lá no Instagram, @Vida de Alê, e me segue lá também, tá? Lá eu coloco as coisas do dia a dia, né? O atual. Então me segue lá, vai ser um prazer ter você lá também. E as meninas ficam me mandando direct, perguntando: Ale, eu quero participar do desafio, eu não posso ficar de fora. Eu tô tentando entrar no grupo e não consigo. Gente, eu deixo o link do site aqui embaixo. O meu site. Então, você entrando no meu site, o que que acontece? Lá tem as opções. Então, vai aparecer o grupo do desafio. É só você olhar, pesquisar. Tem também o livro que você pode estar adquirindo, lembrando que você pode estar comprando pelo Mercado Livre, né? Lá está com frete grátis. Eu venho falando porque é só até o final do mês. Não sei depois se eles vão continuar, não sei, mas é uma campanha que eles fizeram e eles estão dando frete, né, para todo mundo. Eu acho, não acho que é para todo o Brasil. Mas dá uma olhada, vê se a sua cidade está com frete grátis. Várias meninas já adquiriram o livro com frete grátis. Então vai lá no Mercado Livre e aproveita e já adquire o seu livro, O Construtor da Minha Casa. Esse livro vai te dar direção, tá? É lindo esse livro. Quem aqui tem o livro? Comenta. Quem aqui tem? O livro ele tem desenho, ilustrações, algumas ilustrações do capítulo. Tem testemunhos, alguns testemunhos eu relato aqui, como Deus falou comigo para escrever esse livro, como foi toda a jornada. Então, é um livro de construção mesmo, interior, uma vida com Deus. Vai te ensinar a ter intimidade com o Senhor. Vai mostrar para você o que significa viver uma vida com propósito, uma casa organizada, tanto a casa física como a casa interior, né? Você. Então, assim, o livro vai te dar uma direção clara desse chamado que Deus colocou nas nossas vidas. Independente da tua profissão, do que você faz, do seu ministério, nosso primeiro ministério é a nossa casa. E o Senhor ama as casas, as famílias. E Ele ama habitar em um lugar organizado. Primeiro que Ele não habita em lugares desorganizados, sujos, certo? Então você vai aprender tudo isso aqui. Esse livro vai te dar uma visão clara, tá? Uma visão clara. Então tudo no site, é só clicar aqui embaixo. Eu vou colocar o link do Mercado Livre também, tá? Para você ir lá tentar conseguir esse frete grátis, tá bom? É isso, então aproveita, compartilhou já curtiu? Então vamos para a nossa live, o nosso episódio de hoje, que é o episódio 3 dessa série,
levantadas para um tempo de crise. Se você não assistiu os outros episódios, procura na playlist, tá? Levantadas para um tempo de crise, que você vai ter acesso aos outros episódios, então você assiste, tá bom? Não perde nenhum não, para você entender e estudar essa história, estudar esse capítulo 4, 5, da história de Débora, tá bom? Tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Ah, gente, outro recado que eu quero dar sobre o canal Vida de Alê, não o canal aqui no YouTube, o canal no WhatsApp, a comunidade no WhatsApp. Eu não sei se vocês estão lá, a maioria, acredito que a maioria aqui que me assiste estão lá. Lá eu sempre estou colocando recados para vocês, divulgando aqui o link das lives. É uma comunidade que você não vai acumular espaço no teu celular, tá? Então esteja lá na comunidade para receber todas as orientações, todas as novidades, lançamentos, eu coloco tudo lá. Então esteja na comunidade. No site também tem, você pode estar entrando na comunidade pelo site, tá bom? Outra coisa, acho que é só isso. Tá, então vamos lá para o terceiro episódio. Quando Deus luta por nós. Uau! Quando Deus luta por nós. Você já lutou sozinha, com as suas próprias forças? E você ficou exausta e não adiantou em nada, perdeu a luta, a situação não foi do jeito que você esperava, né? Aquele problema que você tentou resolver, aquela luta que você tentou lutar, dificuldade, enfim. Por quê? Porque você não colocou Deus? Talvez tentou fazer do seu jeito? Então, mas só que quando Deus entra na batalha, ele não entra para perder. Não entra para perder. E você precisa confiar nele. Então vamos deixar Deus lutar a nossa luta? Vamos lutar por nós? Então vamos aprender. No primeiro episódio, nós falamos sobre quando Deus decide levantar uma mulher, certo? Vocês têm tudo anotado aí, né? No segundo, nós entramos na hesitação humana, né? Aquela pessoa que fica adiando tudo, fica esperando o apoio dos outros, que demora para tomar uma decisão, né? Ouve Deus falar, mas não decide, certo? Agora, a história sai do discurso e entra no confronto. Porque existe um momento em que a palavra precisa ser testada. Existe um momento em que a fé deixa de ser declaração e vira campo de batalha. Débora tinha liberado a palavra. Baraque já tinha descido do monte. O exército já estava reunido. Mas agora vinha um confronto real. E eu quero que você entenda algo antes de lermos. A batalha em Juízes 4 não é apenas militar. Ela é espiritual. Porque o povo não estava apenas lutando contra Cícera. Estava lutando contra 20 anos de opressão. Contra medo acumulado. Contra mentalidade de derrota. Contra um ciclo repetido de fracasso. Vamos ler o livro de Juízes no capítulo 4, versículo 15. Vamos ler o versículo 15. Diz assim: quando Baraque atacou, o Senhor lançou Cícera e todos os seus carros de guerra e todo o seu exército em pânico. Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Vocês estão lendo, né? Vocês estão lendo essa história, o capítulo 4 e o capítulo 5. Olha só, o texto não diz Baraque venceu. Não diz, né? O texto diz, o Senhor lançou Cícera em pânico. Quem entrou na batalha foi Deus. Foi Deus. Historicamente, os carros de ferro eram invencíveis em terrenos planos. Vocês têm noção? É porque quando vocês leem uma história assim, pesquisa. Pesquisa sobre os carros, pesquisa sobre a cultura, pesquisa sobre a época. Porque aí você entra dentro da história.
Então, esses carros, que eram os carros do exército de Cícera, eles eram invencíveis em terrenos planos. Mas o que aconteceu nessa batalha? No capítulo 5, no Cântico de Débora, nós descobrimos que houve uma intervenção natural. O rio Quizon transbordou. A chuva veio, o terreno virou lama, os carros de ferro ficaram inúteis. O que era vantagem virou peso. Isso é Deus, né? Lutando por aquele povo. Quando ele entra, acontece tanta coisa que você não entende. Você só vence com ele, né? Então Deus usou a própria criação, ele sempre faz isso. Ele usou a própria criação para desmantelar o que parecia invencível. Pronto, acabou. Ficaram todos em pânicos. E aqui está uma lição profunda para as nossas vidas. Deus não precisa destruir o inimigo do jeito que você imagina. Porque às vezes a gente ora e pede para Deus, Senhor, faz isso, faz assim. Mas Deus está dizendo, não, não é assim. Você não sabe o que você está pedindo. Né? Porque ele pode simplesmente mudar o cenário. Ele muda o cenário e faz do jeito dele e você fica assim, ó. Hã? Olha, nem pensei, olha, nem imaginei. Como que eu não imaginei uma coisa dessa? Como que eu não pensei nisso? Pois é, você não ia pensar nunca. Tem situações que parecem estruturadas demais, fortes demais, consolidadas demais, antigas demais. Mas Deus sabe exatamente onde tocar. Ele sabe de todas as coisas. Talvez você esteja olhando para algo na sua vida e pensando, isso é grande demais. Isso já dura tempo demais. Isso já virou parte da minha história. Eu acho que não vai mudar, não. Já virou parte da história. Mas quando Deus decide agir, minha linda, escuta isso. Quando Deus decide agir, Ele não precisa da sua força, Ele não precisa da sua obediência, Ele não precisa de nada que vem de você. Baraque desceu e Deus lutou. Existe algo muito importante aqui. Anota aí no teu caderno. Débora não entrou na batalha para provar força. Ela entrou na batalha para confirmar a palavra. Isso é que é maturidade espiritual. Uma mulher espiritual. Uma mulher que ouve a voz de Deus. Mulher madura não luta para mostrar que é forte. Luta porque recebeu direção de Deus. E quando Deus vai à frente, a batalha não é para provar valor. É para manifestar a fidelidade divina. É para mostrar quem manda. É para mostrar que o Deus dos exércitos não perde uma batalha. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se aquilo que você chama de impossível for apenas algo que ainda não viu Deus intervir? E se o seu carro de ferro estiver prestes a virar peso, mas você precisa dar o passo? Porque milagre não substitui obediência. No capítulo 5, nós vemos algo poderoso. A natureza lutou a favor de Israel. Isso significa que quando Deus entra numa batalha, até aquilo que parece neutro começa a cooperar. Circunstâncias mudam, corações mudam, cenários mudam. Mas primeiro alguém precisa descer do monte. Alguém precisa dar o primeiro passo. Talvez o seu inimigo não seja externo. Talvez seja uma mente que vive em comparação. Talvez seja um ciclo de autossabotagem. Talvez seja um ambiente emocional pesado. Talvez seja um casamento no automático. Talvez seja uma rotina que virou um caos.
Mas Deus continua sendo o mesmo, viu? Deus continua sendo o mesmo, Ele não mudou. O Deus que lançou Cícera em pânico é o Deus que pode desestruturar aquilo que te oprime. Mas Ele não luta por mulheres paradas. Não. Ele luta por mulheres posicionadas. Essa semana, leia novamente. Se você não leu, leia novamente Juízes 4 e o capítulo 5 também. E anote. Faça anotações no seu caderno. Onde Deus interveio, como Ele interveio, o que parecia impossível, o que virou cenário de milagre. E depois pergunte: Senhor, onde o Senhor quer intervir na minha vida? Mas eu ainda não desci do monte. Pergunte. A batalha não foi vencida porque o exército era forte. Foi vencida porque Deus estava presente. E talvez a sua vida não precise de mais força, precise de mais presença. Quando Deus luta, o impossível perde estabilidade. Quando Deus entra, o que era vantagem vira fraqueza. Mas a pergunta continua: você vai descer? Você vai descer do monte? Você vai dar o passo? Ou você vai ficar aí esperando Deus fazer o milagre, mas você não dá um passo, você não age, você quer, não, tá bom, então se Deus vai cuidar de tudo, eu não preciso fazer nada. Precisa. Você precisa agir, você precisa buscar essa presença, você precisa ter a direção dele. Débora recebeu a direção dele, a palavra, e passou ali para Baraque as instruções. Ela tinha intimidade com Deus, ela recebeu a direção, ela sabia que aquela luta já estava por vencida, porque Deus ia lutar com o seu povo. Você não pode ficar olhando para a sua situação, se sentir oprimida, sem ânimo, nada acontece, nada muda, tá tudo desmoronando e eu não tenho o que fazer. Tem. Olha, eu vou te dizer, você é a peça fundamental aí para mudar a tua casa, a tua vida. Se aproxima de Deus, começa a fazer o teu devocional, buscar a presença dele, perguntar para ele o que ele quer, o que você tem que renunciar, o que você tem que fazer. Ele vai te revelar tudo. Aí você obedece. Aí você vê as coisas mudarem. Aí você começa a ver as coisas mudar, começa a ver as coisas tomando forma, se encaixando, tudo voltando para o lugar, tudo voltando para a ordem. Você se sentindo mais leve, mais confiante, mais feliz. É isso. Dê um passo. Medite na palavra. Busque o Senhor. Constância. Todos os dias. Fazendo, buscando, colocando Ele em primeiro lugar. Não tem como a sua vida continuar na mesma. Não tem como você viver oprimida. O povo ficou oprimido por 20 anos porque era desobediente. Buscava o Senhor abençoava, virava as costas, desobedecia. Ah, porque agora está tudo bem, então não quero mais. E muitas mulheres hoje fazem isso. Busca o Senhor por causa de alguma situação, aí sofre, chora e promete, e faz isso. Aí acontece, Deus dá, faz o milagre. Pronto, aí agora desiste. Ah, não vou orar porque eu estou sem tempo, muita correria. Aí Deus abre uma porta de emprego que você pediu tanto. Aí você, graças a Deus, testemunha na igreja. E agora não tenho mais tempo para Deus. Ai, o trabalho está me consumindo.
Quando eu chego em casa, eu tenho que dar conta da casa, tenho que cuidar de tudo, e eu estou muito cansada, não dá. Não tenho tempo para Deus. Aí Deus vai lá, fecha a porta novamente. Por quê? Porque ele é mau? Não, porque ele te ama. E ele não quer ver você, ele não quer te perder. Ele não quer que você volte ao caos. Então ele faz isso para que você se volte para ele. Aí você se volta. Deus, eu perdi meu emprego. Tava tudo tão bem. Eu perdi meu emprego. Aí começa a voltar para Deus. Aí depois Deus vai, faz de novo. Agora não tenho mais tempo. Ai, minha amiga, se você soubesse como Deus tem prazer em te abençoar, como Ele tem prazer em transformar a tua casa num oásis de paz, de tranquilidade, como Ele tem prazer em abençoar a tua família, em prosperar a sua vida, mas você precisa colocar Ele em primeiro lugar. E eu fico triste porque parece que isso é um peso. Bom, para mim não é. Peso é viver longe dele. Peso é não ter intimidade, não ouvir a voz dele. Eu fico desesperada. Isso sim para mim é peso. Agora, estar com ele, se eu pudesse eu passava o dia inteiro. Se eu pudesse eu ficava mais e mais tempo com ele. A sós com ele. Quando eu digo com ele é a sós. Porque eu passo o dia inteiro com ele conversando. Pedindo direção. Mas eu digo assim, o meu tempo a sós com ele, se eu pudesse, eu ficaria muito mais tempo. Porque é o melhor momento, é o melhor momento do meu dia, da minha vida. Eu amo estar com ele. Eu amo conversar com ele. E eu quero que você sinta isso também, tenha isso. Cultive isso. Porque você só tem a ganhar. Amém? Amém, gente? Vamos orar para agradecer? Vamos? Feche seus olhos. Ah, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada pela Tua palavra. Eu coloco diante de Ti cada mulher que está ouvindo essa mensagem. O Senhor conhece as batalhas invisíveis. O Senhor conhece os medos. O Senhor conhece os ciclos que permanecem, que parecem não terminar. Pai, onde houver opressão emocional, entra com a Tua presença. Onde houver medo acumulado, libera a coragem. Onde houver anos de desânimo, sopra vida nova. Assim como lançaste Cícera em confusão, em pânico, confunde aquilo que tem oprimido essas mulheres. Desestabiliza aquilo que parecia invencível. Que elas não vivam paralisadas, que elas não vivam acomodadas, que elas não vivam adaptadas à opressão. Levanta cada uma delas com firmeza, com maturidade, com fé ativa, que desçam do monte, que deem o passo e que experimentem o Deus que luta por elas. Esse é o meu pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Um beijo, fica com Deus e até amanhã para o 4º episódio. Muito boa essa série, né? Medita na palavra, aplica e tem uma vida transformada. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.